Muito bem, retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, na edição desta quarta-feira, dia 5 de janeiro, agora são 10 horas e 24 minutos, ao vivo sempre aqui no nosso YouTube, no nosso portal e no Facebook do Jornal Vale. Nós estamos tentando a reconexão com o jornalista José Guilherme Ferreira, mas eu já convido aqui, conectado conosco, o Dr. Sebastião Domingues, que é editor da coluna Na Visão, do portal SP Rio Mais. Doutor, muito obrigado aí mais uma vez pela participação conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia para o senhor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme, se você estiver nos ouvindo e ouvindo. Bom dia a todos os ouvintes. E feliz ano novo, né? Feliz ano novo, exatamente. 2022 possa ser melhor aí, né, para todos nós, né, doutor? Muito bem. Com a vacina no braço, né? Com certeza, né? É isso aí. 3 doses. Muito bem. Olha, nós vamos então, ao longo da programação aqui, caso o Zé conecte, a gente insere o Zé na conversa, no bate-papo, mas vamos seguindo aqui com o Jornal Abre Aspas. Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde deve anunciar seu parecer final, né, hoje, sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. Lembremos que desde 16 de dezembro, a Anvisa já aprovou a imunização de crianças dessa faixa etária, e a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade já acontece em diversos outros países. No Brasil, apesar da aprovação da Anvisa, o Ministério da Saúde ainda não deu o aval para que as aplicações das doses pudessem ser realizadas. Vale lembrar que ontem, dia 4, o governo anunciou que a maioria das pessoas que participaram da consulta pública sobre essa vacinação foi contrária à necessidade da apresentação da receita médica para a aplicação da vacina. Para especialistas, a vacinação desse grupo é essencial não só para conter a pandemia, mas também para proteger as crianças diante do surgimento de novas variantes. Doutor, o que me parece, o que dá a impressão é que o fato de que, mais uma vez, se desgasta com um assunto que já poderia ter sido resolvido há muito tempo, né? Desde a aprovação ali da Anvisa, já poderíamos estar vacinando as crianças, enfim. Isso é o famoso empurrar com a barriga, né, Rodrigo? Porque nós já vimos isso anteriormente, né? Nós poderíamos ter começado a vacinação em dezembro de 2020, ela praticamente só começou em fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro de 2021, e acontece a mesma coisa. O problema é que cada mês, agora menos grave, mas naquela época, principalmente, cada mês que você atrasou a vacinação, alguns milhares de pessoas morreram por conta dessa baixa imunidade pela falta da vacinação. No caso das crianças, o complicador maior é o início das aulas, né? Quer dizer, se você já tivesse começado a vacinar em dezembro, você já poderia voltar às aulas em fevereiro ou março, já com a criançada com 2 doses tomadas, né? E como eu já tive a oportunidade de falar anteriormente, não é só a questão da criança ser contaminado e ficar doente, mas também a questão da transmissão entre as pessoas. A criança vai para a escola, entra em contato com outras crianças, volta para casa, quer dizer, aumenta a circulação do vírus, né? Então é lamentável, quer dizer, e aí vem também a questão burocrática, que você precisa comprar as vacinas chegarem e você começar. Eu não entendo qual é o capital político que isso pode gerar para qualquer governante. Qual é a vantagem que um governante tem em atrasar tratamento médico, em atrasar, em dar mais proteção para a população? Eu realmente não entendo. Quer dizer, isso aí tem um foco específico. O foco específico são os fanáticos. Todo político, todo religioso, toda pessoa que tem influência sobre as massas, ela tem um percentual de pessoas que o segue que são fanáticos. São pessoas que não pensam, quer dizer, tanto são fanáticos pelo Bolsonaro, como são fanáticos pelo Lula, como podem ser fanáticos pelo Dória, por qualquer outra pessoa, né? Então, essas pessoas fanáticas agem de forma irracional e fazem o que o chefe manda. Então, é para essas pessoas que o Bolsonaro está falando quando ele toma essas atitudes. E o pior de tudo nessa história é a gente ver um ministro da Saúde que não atua mais como ministro de Saúde, mas atua única e exclusivamente como capacho do presidente, fazendo tudo que o presidente acha que deve ser feito, mesmo o presidente não saber a diferença entre uma célula
entre uma bactéria e um vírus. Quer dizer, não entende nada do assunto, fala as coisas baseado no eu acho, na impressão dele, na divindade que baixa nele e dá as orientações para ele, e o ministro da Saúde, em vez de seguir a função dele de médico, não faz isso. Isso é lamentável, né, Rubens? Lamentável. Muito bem. Reconectando aqui conosco, então, o José Guilherme, que está novamente conosco. Zé Gui, bom dia mais uma vez. Ele tá conseguindo nos ouvir? Eu acho que ele conseguiu falar comigo. Bom dia, Zé Gui. Eu acho que não. Pelo menos eu não consegui ouvir. Vamos novamente aqui tentar a conexão, mas enfim. Bom dia, bom dia. Agora sim conseguimos contato. Doutor Sebastião, são 35 milhões de crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos, né? Quer dizer, eu acho que exatamente isso que você comentou, né, o presidente falando para os seus fanáticos, né? Rodrigo. Muito bem. Bom, e além da preocupação com os casos de infecção da Covid, agora também tem a questão da flurona, né? Da recente alta também, a gente está falando também da recente alta do número de infectados pela gripe. O estado de São Paulo declarou que 110 casos de flurona, que se refere a uma infecção dupla de Covid-19 e influenza, foram detectados. Apesar disso, os profissionais de saúde dizem que a contaminação simultânea não aumenta os riscos das doenças e que, apesar dos relatos de dupla contaminação, especialistas alertam que parte dos casos pode ser de codetecção e não de coinfecção. Isso significa que parte dos pacientes pode ter recebido o diagnóstico ao mesmo tempo, mas não ter o vírus da gripe e da Covid-19 atuando no organismo simultaneamente. Sebastião, flurona parece mais um nome, uma marca de enxaguante bucal, né? Flurona. Desodorante também, né? Pois é. Eu queria saber o seguinte, isso é mais uma curiosidade médica ou é importante e preocupante? A primeira questão é a seguinte, né, José Guilherme? Se você pode ser positivado pelo Covid nos exames e não ter a doença, ser assintomático, você também pode estar gripado, ter o Covid na garganta e não ter a doença Covid. Concorda comigo? Não? Se isso vale sem a gripe, vale com a gripe também. Então, eu acho que, pelo que eu estou vendo aí, pelas conversas e tal, nos pronto-socorros, nos ambulatórios, a maior parte dos casos que estão vindo são de gripe, são de influenza. Em torno de 80% é influenza e 20% é Covid. O fato, como eu comentei também na outra vez, quer dizer, o que está acontecendo, na minha opinião, é que as pessoas relaxaram as medidas protetivas, isso permitiu a disseminação do vírus da gripe, porque a pessoa não está usando máscara, não está se aglomerando, e como a incidência do vírus da Covid diminuiu, provavelmente por causa da vacina, ele já é menos do que a influenza. No Rio de Janeiro, onde eu estou agora, por exemplo, a prefeitura aqui considera que a epidemia de gripe que houve já caiu. Eles não estão tendo mais uma epidemia de gripe nos pronto-socorros. Resumindo, acho que é mais realmente uma curiosidade médica, porque não está havendo uma interferência, uma piora dos quadros e tal. Mas já foram relatados casos de morte pela influenza, viu, Zé Guilherme? Por esse vírus de influenza H3N2 aí, né? Mas resumindo, o resumo da história é o seguinte, né? As pessoas têm que usar máscara, têm que evitar aglomeração, têm que evitar ficar falando sem máscara, principalmente nas refeições, e evitar frequentar restaurantes e bares, que são os lugares fechados onde mais se transmitem essas doenças de vias respiratórias. Muito bem, Rodrigo. Muito bem, da saúde vamos para a política. Em 3 anos de mandato, o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, cumpriu uma de cada 3 promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2018. Levantamento exclusivo feito pelo portal G1 mostra que 20 dos 58 compromissos assumidos pelo então candidato, eleito para um mandato de 4 anos, foram integralmente cumpridos. Isso corresponde a 34% do total. Entre as promessas cumpridas está a de ter a independência formal
do Banco Central, compromisso que consta do plano de governo do Bolsonaro. Em fevereiro, de 2021, o presidente já sancionou a lei aprovada pelo Congresso Nacional que estabelece a autonomia do Banco Central. Já uma das promessas não cumpridas foi a de acabar com a reeleição para presidente e reduzir o número de parlamentares. A reeleição para presidente continua válida e não houve nenhuma alteração no número de parlamentares no Congresso. Os dados mostram ainda que 19% das promessas foram cumpridas parcialmente durante 3 anos de gestão, o que significa que ainda há pendências para que o trabalho seja considerado entregue. Já as promessas que ainda não foram cumpridas pelo governo do Bolsonaro são 47%. Doutor Sebastião, uma das não cumpridas que o Rodrigo acabou de dizer é acabar com a reeleição, né? Na verdade, o que a gente tem visto é que o presidente não saiu do palanque desde a sua eleição, né? E a busca da reeleição tem sido a pauta do governo, né? A pauta dele. Desde o primeiro dia, né, Zé? Desde o primeiro dia. A questão toda do político, do executivo, é que ele não está no governo sozinho, né? E nem chegou lá sozinho. Ou seja, existe todo um grupo de pessoas ao redor dele, de assessores, enfim, que dependem dessa pessoa no executivo para a sua própria sobrevivência inclusive política. Então, é muito difícil um presidente assumir o governo e acabar com a reeleição. Até porque é uma coisa que interessa a todos os prefeitos, governadores do país todo. Então, a pressão pela reeleição é muito grande. Eu, particularmente, sou contra a reeleição, mas é uma opinião particular minha, né? Porque eu acho que você já entra no governo pensando na sua reeleição e muita coisa você não faz para não atrapalhar a sua reeleição, né? A gente vê vários movimentos de vários governantes que são no sentido de não desagradar, né, os seus eleitores, principalmente funcionalismo público, e muita coisa não é feita em função dessa preocupação com a reeleição. Por outro lado, eu acho que 4 anos de governo sem reeleição é muito pouco tempo. Porque você imagina você assumir uma prefeitura, um governo do estado, você nunca esteve lá, certo? Então você vai demorar 1 ano para pegar pé da situação. No ano seguinte, já tem eleição para governador, presidente, deputado. Então você já vai ter pressão do seu partido e da sua base para tomar cuidado com o que você vai fazer na sua prefeitura para não atrapalhar a eleição do governador, do presidente ou do deputado. Então você vai a meio caminho. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Estão me ouvindo bem? Tá, aqui apareceu um sinal aqui que não estaria bom. Entendeu? Então, eu seria mais favorável a um mandato de 5 anos sem reeleição. Quer dizer, aí você tem 1 ano para pegar pé, 2 ou 3 anos para trabalhar e 1 ano para terminar o seu mandato. Isso aí cria aquele problema de você ter que juntar todas as eleições, que é uma coisa que os políticos não querem. Mas eu acho que, de repente, você poderia fazer todas as eleições num ano só. Numa semana você faria de prefeito e vereador, na outra semana você faria de governador e presidente da República. Eu acho que seria um grande avanço para o país, porque realmente quem está no governo, a verdade é que não quer sair dele. É isso aí, Rodrigo. Bom, nós tivemos hoje a participação do secretário adjunto de Mobilidade Urbana, né, aqui de São José dos Campos, falando sobre o descumprimento da Itapemirim e um dos itens do contrato estabelecido com a Prefeitura para gerenciar o transporte coletivo aqui da cidade. Nós também noticiamos o Ministério Público de São Paulo pedindo à Justiça que bloqueie os bens do dono e também declare a falência da Itapemirim, da Aviação Itapemirim e da Itapemirim Transportes Aéreos. Ou seja, doutor, algo bastante preocupante, já que a empresa desse grupo venceu a licitação aqui do transporte público da cidade, né? A coisa, na verdade, é um pouco mais complicada do que simplesmente isso, né? A coisa começa pelo fato de que está havendo uma crise no transporte público municipal
urbano no país todo, né? Isso aconteceu porque houve um aumento muito grande do custo do diesel, né? Aconteceu porque a uberização dos transportes diminuiu o número de pessoas que usam as linhas e aconteceu porque o home office também tirou muita gente das linhas. Então, as linhas, as empresas de ônibus, elas existem em função da quantidade de passageiros que elas transportam, que é tal do índice de passageiro por quilômetro, que é o que determina o custo da operação e a lucratividade da operação. Então, isso é um problema nacional. 200 prefeitos foram a Brasília conversar com o presidente Bolsonaro sobre alguma possibilidade de subsídio. Parece que existe dinheiro no Ministério do Transporte para isso, mas o Bolsonaro não recebeu os prefeitos para discutir esse assunto. Isso é uma bomba relógio no país inteiro, porque as prefeituras estão tendo que subsidiar o transporte para ele não parar, tá certo? E isso é um saco sem fundo, é um dinheiro que está difícil arrumar para fazer esse subsídio. Essa é a primeira questão. Baseado nisso, existe também a questão da atratividade. Agora eu te pergunto, por que eu, sendo empresário, vou entrar num negócio de transporte urbano que está em crise? Eu vou me endividar, vou comprar ônibus, vou fazer financiamento, vou montar todo um sistema. Eu estou entrando num sistema que está em crise. Quem é que quer entrar num sistema, num negócio que está em crise? Então, por conta disso, e também por conta de uma alta concentração de fornecedores do transporte urbano, são poucos as empresas que realmente dominam o transporte urbano nas grandes cidades no Brasil. Por conta disso, a licitação em São José praticamente foi vazia, só apareceu um proponente. E esse proponente era Itapemirim. Quer dizer, a Itapemirim não ganhou porque ela era melhor, ela ganhou porque ela era única e, obviamente, cumpria as exigências da licitação. Então, olha a situação que a gente está. E atrás disso também está outra história, né, Zé? Quer dizer, eu estou dando tombo no país todo aí, tá certo? Montaram uma empresa aérea que ninguém sabe como é que o governo deixou operar uma empresa dessa que fecha 6 meses depois. Aí eu monto uma outra empresa, como essa empresa é nova, ela tem um cadastro limpo, um passado limpo, porque ela não tem passado, então isso me permite concorrer numa licitação. Aí acontece o que você está vendo. Quer dizer, agora eu te pergunto, Guilherme, você é fabricante de ônibus, Mercedes, Volvo, qualquer um desses aí. Chega lá o Piva, com essa confusão toda que está nas empresas dele, e quer comprar 400 ônibus seus e financiar esses ônibus. Você vai vender, Zé Guilherme? Só à vista. Exatamente, só à vista. Então, conclusão, provavelmente a etapa que está sendo bloqueada pela prefeitura é justamente essa. Ele tinha que apresentar, tipo assim, um compromisso de compra e venda, um documento que mostrasse que ele já tinha adquirido os 440 ônibus que ele iria operar a partir de maio. Não apresentou. Se ele apresentar, a prefeitura não pode fazer nada. A prefeitura tem que continuar no curso do processo legal, que é ele apresentando as garantias contratuais conforme descrito na licitação. Para não acontecer, Zé Guilherme, o que aconteceu com o governo da Ângela Guadagni do PT, que ela tinha um contrato com a REC Construtora, e ela era, se não me engano, era por causa do incinerador, e ela, de forma unilateral, ela cortou o contrato com a empresa, tá certo? Sem justificativa legal nenhuma. O que a empresa fez, Zé Guilherme? Ela teve um prejuízo. Ela tinha uma expectativa de ganho. Ela tinha um produto a ser entregue. Não recebeu, não ganhou esse dinheiro por conta de uma rescisão unilateral sem base legal da prefeitura, entrou na justiça. Sabe quanto está custando isso para os cofres municipais, ou seja, para o nosso bolso? 70 milhões de reais. A prefeitura vai pagar para a REC Construtora 70 milhões de reais, porque em algum momento essa mesma prefeitura não seguiu os trâmites legais e fez um rompimento de contrato unilateral. Então, conclusão, tem que ter cautela e seguir os trâmites legais. Mas esse negócio ainda vai rolar muito.
Rodrigo. Muito bem. Agradecer, doutor Sebastião, pela participação mais uma vez aqui conosco. Boa estadia aí no Rio de Janeiro. Nos encontramos na semana que vem. Tranquilo. Até a semana que vem. Boa quarta-feira a todos.